Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 391. Ao ouvir a mensagem do Ninja Alerta, os 5 Kage e o Uchiha Sasuke imediatamente correram para fora de onde o Jubi estava sendo mantido. Uma vez lá fora, Naruto rapidamente focou na enorme fonte de chakra. Apontando para a direção à direita, disse, é ali. Os 6 se moveram rapidamente e em pouco tempo, viram a enorme fonte de chakra que o Ninja Alerta havia relatado. Era uma criatura humanoide, mas claramente não era humana. Da aparência às caudas atrás, não havia nada remotamente humano nela. Sua pele era como óleo, como se estivesse fluindo. Além disso, o chakra que irradiava dessa criatura humanoide era imenso, tanto que os 5 Kage e o Uchiha Sasuke franziram as sobrancelhas. Naruto, seu foco caiu significativamente. Tente sentir essa coisa direito. Naruto de repente ouviu a voz de Kurama em sua mente e respondeu rapidamente. O que é isso, Kurama? Você sabe o que é isso? Chega de conversa. Apenas concentre-se e sinta direito. Ao ouvir a urgência de Kurama, Naruto imediatamente ativou seu modo sábio para aprimorar sua percepção. O que ele sentiu o chocou profundamente. Este é o Jubi? Não, espere, é diferente. Parece que ganhou consciência? Isso mesmo, este é o Jubi. Mas não sei o que o Otsutsuki fez com ele. De alguma forma, ele desenvolveu sua própria vontade. Kurama falou com convicção. Afinal, ela já fizera parte do Jubi, mesmo que não fosse exatamente esta. Como todo o poder da árvore divina se originava da mesma fonte, Kurama podia sentir e ressoar claramente com o chakra do Jubi. Tomem cuidado, pessoal. Essa coisa na nossa frente é o Jubi. Ao ouvir as palavras de Naruto, Sasuke e os outros Kage ficaram incrédulos. Naruto, o que você acabou de dizer? É o Jubi? Naruto assentiu. Kurama me contou. O poder dessa coisa é idêntico ao do Jubi, mas por algum motivo, parece ter consciência própria. Darui franziu a testa. Então, o que fazemos agora? Devemos tentar nos comunicar com ele? Devíamos selá-lo. É do Jubi que estamos falando. Pode ser algo que a organização Kara mexeu. Kurotsushi tinha uma opinião diferente. O Jubi era uma existência que poderia facilmente destruir o mundo ninja. Esse tipo de criatura precisava ser selada o mais rápido possível. A expressão de Naruto era séria enquanto ele falava. Vou investigá-lo. Sasuke, pessoal, se não conseguirmos nos comunicar com ele, precisarei que todos vocês me deem cobertura. Com isso, Naruto caminhou em direção ao Jubi, parando quando estava a cerca de 20 ou 30 metros de distância. O Jubi não atacou. Naruto percebeu isso e gritou em voz alta. Ei, você? Você não. Embora pareça, você não é o que eu quero comer. Eu quero Otsutsuki. Antes que Naruto pudesse terminar a frase, o Jubi olhou para ele e falou lentamente. Você? Naruto ficou atordoado com o olhar. Não conseguia descrevê-lo direito. Era como se sua mente tivesse ficado em branco. Não havia alegria, nem tristeza, nem preocupação, apenas uma sensação de distanciamento, como um predador examinando sua presa. No entanto, não havia fome emocional em seu olhar, apenas um reconhecimento indiferente de que todas as coisas são comida. Se eu tiver que comer um Otsutsuki, estou morrendo de fome há muito tempo. Vou comer outra coisa primeiro. Não sou exigente. Um cérebro humano serve. Outra cabeça negra emergiu do ombro do Jubi, sua boca enorme repleta de dentes afiados. As palavras que proferiu fizeram Naruto perceber que não se tratava de uma criatura com a qual pudesse argumentar. O Jubi ignorou as palavras de seu simbionte e continuou. Onde está o Otsutsuki? Naruto cerrou os punhos levemente e respondeu. Os Otsutsuki? Quero saber disso ainda mais do que você. Mas antes de encontrá-los, que tal cooperar um pouco conosco? Sem Otsutsuki, você serve. Assim que terminou de falar, o Jubi investiu contra Naruto com uma velocidade incrível. Um borrão preto como um relâmpago. Os olhos de Naruto se arregalaram em choque com a velocidade do ataque. Svi! Mas no instante seguinte, Naruto sentiu seu corpo se mover repentinamente. Sua visão mudou drasticamente. Onde o Jubi estivera bem à sua frente, agora estava bem distante. Em vez disso, Sasuke estava em seu caminho. Chidori. Com um lampejo, Sasuke brandiu sua lâmina, a espada Kusanagi, crepitando com relâmpagos enquanto cortava em direção ao pescoço do Jubi. Ao mesmo tempo, ele se esquivou por pouco do golpe com as garras do Jubi, abaixando a postura. O trovão rugiu quando a lâmina de Sasuke atingiu o pescoço do Jubi. No entanto, algo parecia errado. Seu corte infundido com Chidori não cortou. Svi! O Jubi atacou Sasuke novamente, mas um aglomerado de areia apareceu em sua palma, seguido por um chicote de água envolto em raios que o atingiu, fazendo-o voar para trás. Sasuke, você está bem? Estou bem. Essa coisa tem uma camada protetora espessa. Taijutsu e armas comuns provavelmente não vão funcionar. Precisamos de uma abordagem diferente. Sasuke observou o Jubi se levantar novamente, aparentemente imune à paralisia causada pelo raio. Rapidamente, ele formou um selo de mão. Liberação de fogo. Jutsu bola de fogo. Uma enorme bola de fogo saiu da boca de Sasuke, aproximando-se rapidamente do Jubi. O simbionte no ombro do Jubi reagiu imediatamente, sentindo o calor da bola de fogo. Recuou e rapidamente se recolheu ao corpo do Jubi. Darui e os outros notaram a reação. Mas a bola de fogo em si não teve efeito sobre o Jubi. Ele apenas acenou com a mão, apagando as chamas sem esforço. Naruto observou. Aquela coisa preta no corpo do Jubi parece ter medo de fogo, Sasuke. Eu vi. Usarei mais jutsus de fogo quando tiver oportunidade. Ao ver que sua comida ainda estava intacta e sua evolução permanecia incompleta, uma nova emoção surgiu no rosto do Jubi, impaciência. Comam. Comam todos vocês. Comam tudo.
seu corpo começou a se dividir, gerando múltiplas figuras humanoides idênticas a ele. Essa era a habilidade de replicação do Jubi, que já havia sido demonstrada durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Enquanto os 5 Kaji e Sasuke lutavam contra os Jubi em outro lugar, no Santuário Otsutsuki, um portal de espaço-tempo se abriu repentinamente abaixo dele. De dentro, Jigen emergiu. Olhando ao redor para o espaço subterrâneo agora vazio, onde restavam apenas algumas hastes pretas, Jigen, que se orgulhava de sua compostura, achou difícil manter a calma. Seu rosto escureceu. Droga! Quem fez isso? Antes que ele pudesse terminar seu pensamento, ele sentiu várias assinaturas de chakra do lado de fora. Ao mesmo tempo, a voz alerta do ninja ecoou nas mentes dos 5 Kaji e Sasuke. Senhor Kagis, outra assinatura de chakra desconhecida apareceu dentro do santuário subterrâneo. Surgiu de repente, é muito provavelmente ninjutsu de espaço-tempo. Capítulo 392. Mesmo sem o alerta do ninja batedor, Naruto e Sasuke não teriam ignorado o aumento repentino de chakra furioso. Uma figura desceu rapidamente do céu, aparecendo diante de Sasuke e Naruto em um instante. Você é Jigen? Sasuke examinou Jigen antes de questioná-lo friamente. Você soube de mim pelo Vitor? Nunca dei muita importância a informações insignificantes antes, mas não esperava que você me rastreasse até aqui. Parece que subestimei seu Rinnegan. Jigen olhou ao redor, mas logo se concentrou no Jubi que se aproximava. Seu choque rapidamente se transformou em raiva quando ele perguntou. Aquele é o Jubi. O que você fez com ele? Não importa o que fizemos. Nosso objetivo é simples, eliminar você. Sasuke respondeu friamente. Mesmo que a reação de Jigen não parecesse fingida, não mudou a situação. Eliminar Kara e selar o Jubi eram objetivos dos quais eles jamais abririam mão. Devorar um Otsutsuki, só então poderei evoluir. O Jubi se aproximou, mas agora toda a sua atenção estava em Jigen. Entre todos os presentes, Jigen era o que mais se assemelhava a um Otsutsuki, ainda mais depois de herdar o Kama de Ishiki. Comer você. Ignorando Naruto e os outros, o Jubi investiu contra Jigen, seu braço direito se transformando em uma lâmina no ar, cortando violentamente seu pescoço. Entretanto, Jigen desapareceu em um instante, fazendo com que o ataque do Jubi errasse. No momento em que o Jubi passou por onde Jigen estivera, ele reapareceu como se nada tivesse mudado. Este era o Doujutsu de Ishiki Otsutsuki Sukunai Kona, que lhe permitia encolher qualquer objeto inanimado, exceto ele mesmo. De longe, o clone de Tenseigan observava tudo se desenrolar nesta dimensão alternativa. Os 2 clones de Uchiha e Oishi estavam posicionados a uma distância segura, usando as habilidades do Byakugan para observar cada detalhe. Tanto o clone de Kamui quanto o clone de Tenseigan eram projeções espirituais controladas por Yoichi, o que significava que podiam compartilhar informações sem falar. O que quer que o clone de Tenseigan visse, o clone de Kamui sabia imediatamente. Espere um pouco mais. Ataque bem no final. À medida que o amanhecer se aproximava, Yoichi acordou de repente. Onde você está indo? Temari ainda grogue, sentiu que ele estava se levantando e perguntou sonolenta. Só vou descer para pegar uma coisa. Descansar um pouco. Lembre-se de voltar para casa mais tarde. Depois de falar, Yoichi se vestiu rapidamente e foi para a sala de alquimia no 2º andar. Ao ver seu corpo real retornar, o clone de Kamui usou o Doujutsu de Kamui para puxá-lo para a dimensão Kamui. Ao chegar, Yoichi avistou o Jubi. Por meio de seus clones ligados ao espírito, ele rapidamente absorveu as memórias de tudo o que havia acontecido. A batalha entre Jigen e os Jubi, o confronto de Jigen com Sasuke e os 5 Kaji, seu confronto subsequente com os Jonin de elite das 5 grandes nações e, finalmente, como ele foi emboscado e ferido pelo clone de Tenseigan. Depois de rever todas as memórias, Yoichi não pôde deixar de pensar que Jigen era incrivelmente azarado. Ele havia se tornado o inimigo comum de todos os presentes. Mas era inevitável. O objetivo de Jigen era tomar o Jubi, mas as 5 grandes nações jamais permitiriam isso. No momento em que suas verdadeiras intenções fossem expostas, ele certamente se tornaria um alvo. Além disso, ele havia usado uma quantidade considerável do poder de Ishiki Otsutsuki. Antes do clone do Tenseigan se revelar, Jigen era o oponente mais forte na batalha. Entretanto, depois de ferir gravemente Naruto, Sasuke, os 4 Kaji e os Jonin que vieram ajudá-los, o clone do Tenseigan atacou das sombras, desferindo um ataque furtivo devastador. O ataque deixou Jigen gravemente ferido. Mesmo tendo reagido rapidamente e usado Sukunai Kona para se esquivar, seu corpo ainda foi dilacerado pela explosão da reencarnação da Roda Dourada. Quando o clone de Kamui tentou acabar com ele, Jigen ativou o 2º estágio de seu Kama, usando suas habilidades de espaço-tempo para escapar. Este era um caso clássico de o louva-a-Deus persegue a cigarra, sem se dar conta do Papa Figo atrás. Ninguém esperava encontrar 2 observadores ocultos naquela dimensão alternativa. No final, até mesmo Jubi foi levado pelo clone do Kamui. Como Jigen havia contido a fera com varas negras e sido forçado a fugir, ele nunca teve a chance de recuperá-la. Embora tenha escapado, o clone de Kamui registrou as coordenadas do outro lado do seu portal espaço-temporal. É provavelmente onde Jigen está escondido. E sem o Jubi, Kara está acabada. Mesmo que Ishiki renasça, seu poder não será mais uma ameaça. Yoichi contemplou sua vitória. A breve batalha lhe permitiu avaliar a força de Jigen. Mesmo com as feições de Ishiki emergindo, ele era apenas ligeiramente mais forte que o clone de Tenseigan. Mas há algo estranho no Jubi.
Aquela substância negra em seu corpo parece cada vez mais com. Os pensamentos de Yoichi ficaram inquietos. A evolução do Jubi parecia prematura. Logicamente ele ainda não deveria ter desenvolvido autoconsciência, nem aquelas protuberâncias negras deveriam existir. Estrondo. Uma chama dourada acendeu-se na palma da mão de Yoichi, a chama celestial ardente do Imperador Dourado. Um fogo mais aterrorizante do que qualquer técnica Katon no mundo Shinobi. No momento em que as chamas surgiram, a temperatura ao redor disparou dezenas de graus. E era Yoichi controlando seu poder. Se ele liberasse todo o seu poder, toda a área ficaria tão quente quanto um núcleo vulcânico. Me poupe! Me poupe! Assim que as chamas se acenderam, uma cabeça negra emergiu do corpo do Jubi, falando em uma versão quebrada e assustadora da língua do mundo Shinobi. Não me destrua. Então está confirmado. Ao ver as características distintas da entidade negra, Yoichi finalmente entendeu que havia se fundido com o Jubi. Era uma das criações de Knu, o deus das trevas do universo Marvel. Devia ser uma das 4 bestas simbiontes ainda não descobertas, e de alguma forma, havia se ligado aos Jubi. Capítulo 393. Todo mundo voltou? Sasuke ofegava pesadamente apoiando-se na espada Kusanagi, com seu corpo quase sem energia. A batalha contra Jigen o havia levado ao seu limite absoluto. Ele havia esgotado quase todo o seu chakra e usado a Menotejikara várias vezes para salvar os outros Kage. Se não fosse por consumir várias pílulas de recuperação, ele não teria durado tanto tempo. Os ninjas médicos já haviam começado a tratar os feridos. A força de Jigen superava em muito as expectativas, e muitos shinobi sacrificaram suas vidas para proteger os 5 Kages. Se não fosse pela intervenção repentina daquele indivíduo misterioso, eles talvez não tivessem sobrevivido. Naruto olhou para o último shinobi que emergiu do portal do espaço-tempo. Vendo o ninja balançar a cabeça, Naruto se virou para Sasuke e disse: Acabou, Sasuke. Svi. Quando o portal espaço-temporal se fechou, o Rinnegan de Sasuke voltou às suas pupilas negras de sempre, e ele caiu inconsciente. Sasuke. Naruto rapidamente se virou para o shinobi de Konoha mais próximo que não estava ferido. Chame a equipe médica e Anbu. Mande-os tratar os feridos imediatamente. Sim, Okage-sama. Logo, Sakura chegou com um grupo de ninjas médicos e Anbu. Embora preocupada com Sasuke, uma rápida verificação confirmou que ele havia desmaiado apenas de exaustão e que seus ferimentos não eram fatais. Priorizando os feridos graves, ela o deixou para ser tratado mais tarde. Depois de estabilizar os feridos mais graves, eles transportaram todos para o hospital de Konoha para tratamento adicional. Os 5 Kage sofreram ferimentos graves. Com exceção de Naruto, nenhum deles conseguiu sequer ficar de pé depois de enfrentar Jigen de frente. Com tantos feridos lotando o hospital de Konoha, todos os leitos disponíveis estavam ocupados. Felizmente, Sakura providenciou acomodações adicionais, garantindo que todos os ninjas feridos tivessem um lugar para se recuperar. Entre tratar os feridos e administrar o fluxo de shinobi de outras vilas, até Shizune teve que realizar várias cirurgias. Só na manhã seguinte conseguiram estabilizar todos os pacientes. Depois que Darui, Kurotsushi e os outros Kage se recuperaram um pouco, eles se reuniram no escritório do Hokage. Não apenas eles estavam presentes, mas os antigos Kage das 5 grandes nações também se juntaram. Kakashi e Tsunade estavam presentes, enquanto a da nuvem, Onoki da pedra e Mei da névoa participaram por videoconferência. Essa é a situação. Esta missão foi um fracasso, disse Naruto, sombriamente. O Jubi desenvolveu autoconsciência e foi levado por aquele indivíduo. Além disso, o membro Otsutsuki de Kara foi gravemente ferido por eles. Agora podemos confirmar que aqueles dois não são aliados de Kara. Kakashi perguntou seriamente: Naruto, você tem certeza sobre o dojutsu deles? Naruto assentiu. Tenho certeza. Aquele raio de energia dourada era inconfundivelmente uma técnica Tenseigan. E aquela habilidade de espaço-tempo era idêntica à do Kamui. Kakashi franziu a testa. Obito está morto. Isso é certo. Depois da guerra, esgotei os últimos resquícios do seu poder. Não deve haver nenhum Mangekyou ou Sharingan com Kamui neste mundo. Ele continuou preocupado. E então tem o Tenseigan. O fato de tal habilidade existir no mundo Shinobi. O que exatamente está acontecendo? Tsunade se pronunciou. Naruto, eles não te atacaram nem machucaram nenhum dos outros Shinobi? Eles simplesmente foram embora? Mas eles se esforçaram ao máximo contra o Jigen. Quase o mataram. Se não fosse pelo Jubi, teriam acabado com ele completamente. E lembra da árvore divina artificial da última vez? É claro que o objetivo dele se alinha com o Otsutsuki, talvez até com a própria Kaguya. A única diferença é que eles parecem estar em desacordo com o Otsutsuki da Kara. Naruto declarou sua avaliação. Para ele, qualquer pessoa interessada no Jubi era inimiga do mundo Shinobi. O crescimento do Jubi exigia a absorção da energia do planeta, o que significava devastação para todos os seres vivos. Embora o usuário do Kamui e o portador do Tenseigan não tivessem ferido Naruto, suas ações estavam muito alinhadas com a Otsutsuki. Mas Kamui era quase impossível de conter, e a presença de um portador do Tenseigan tornava as coisas ainda mais complicadas. Naruto, tendo lutado contra Toneri Otsutsuki antes, entendia as técnicas do Tenseigan melhor do que a maioria. Essa situação ia ser problemática. Após uma longa discussão, nenhuma solução clara surgiu. Diante de um inimigo desconhecido, sem antecedentes rastreáveis ou contramedidas confiáveis, as 5 grandes nações só podiam aumentar sua vigilância. Com todos os Kage feridos e Sasuke ainda inconsciente, eles não tiveram escolha a não ser adiar qualquer ação. Em vez disso, reforçaram a segurança e instruíram a Anbu a investigar qualquer pessoa possivelmente ligada à Kara, a usuária de Kamui ou ao portador do Tenseigan. Com exceção do Daimyo, todos estavam sob escrutínio, uma medida proposta pelo 5º Raikage, Darui, que todos os outros concordaram em implementar. Dentro da dimensão Kamui,
Saia do Jubi agora mesmo ou eu vou queimar você vivo. Yoichi estava diante do simbionte, com chamas douradas tremeluzindo em sua palma. Eu sei que você tem medo do calor e das ondas sonoras de alta frequência. Se não se separar do Jubi, eu te mato imediatamente. Se eu for embora, eu vou morrer. O simbionte tinha dificuldades com a língua Shinobi, tendo absorvido apenas conhecimento fragmentado do Jubi, memórias deixadas por Jigen ao longo dos anos. Se não fosse por sua alta inteligência, não teria conseguido se comunicar. Transfira-se para mim. Sei que você consegue reter as memórias de hospedeiros anteriores. Quantos você já habitou antes? Você e eu não combinamos. Estrondo. No momento em que o simbionte terminou de falar, chamas douradas irromperam ao redor do Jubi. O calor escaldante forçou o Jubi a recuar, mas ele também foi tomado pelas chamas. A chama celestial ardente do Imperador Dourado imediatamente fez o Jubi uivar de dor, e duas vozes distintas saíram de sua boca. Assim que o fogo se apagou, Yoichi falou friamente: esta é sua última chance. Da próxima vez, vou incinerá-lo completamente. Para reforçar sua ameaça, ele transformou um orbe da busca da verdade em um sino enorme e o tocou 2 vezes. Grito. A ressonância era insuportável para o simbionte, forçando-o a se separar parcialmente do Jubi. Incapaz de suportar as ondas sonoras por mais tempo, ele se separou completamente da fera. Apesar de sentir instintivamente o calor avassalador de Yoichi, os instintos de sobrevivência do simbionte o levaram a se agarrar a ele. Yoichi não resistiu. Se fosse o próprio Knu, teria sido cauteloso, mas esse simbionte era muito fraco. Mesmo que tentasse se fundir com ele, ele poderia destruí-lo com fogo a qualquer momento. Não representava nenhuma ameaça real. No momento em que o objeto se agarrou a ele, Yoichi imediatamente sentiu suas emoções se intensificarem. Ao mesmo tempo, uma enxurrada de memórias desconhecidas inundou sua mente. As vidas de múltiplos hospedeiros anteriores passaram diante dele como uma apresentação de slides. Este simbionte havia habitado muitos seres e preservado todas as suas memórias, agora transferindo-as inteiramente para Yoichi. Capítulo 394. Um pequeno ganho. Depois de revisar rapidamente as memórias transferidas do simbionte, Yoichi se sentiu um tanto satisfeito, embora não fornecesse muito em termos de aumento de potência. Sua capacidade de copiar as memórias de anfitriões anteriores e passá-las para o próximo já era bastante valiosa. Ainda não estava claro de qual universo esse simbionte se originou, mas ele já havia parasitado 3 hospedeiros anteriores. Um deles havia sido até mesmo o diretor de tecnologia de um império estelar. Entretanto, a influência do simbionte fez com que sua ambição crescesse descontroladamente, levando a uma guerra civil que destruiu o império em poucas centenas de anos, dividindo-o em dezenas até centenas de federações separadas. O segundo e o terceiro hospedeiros foram menos notáveis. Àquela altura, o simbionte já havia sido descoberto, forçando-o a se esconder entre indivíduos comuns. Mesmo assim, conseguiu sobreviver e até se tornou um renomado viajante interestelar. Infelizmente, nenhuma dessas memórias tinha utilidade real para Yoichi. Embora alguns deles tivessem descoberto tesouros, um deles até mesmo deixado pelos Celestiais, não fazia sentido, já que ele não tinha como alcançar o universo Marvel. Nem mesmo buracos de minhoca no espaço-tempo ajudariam. Gorgolejo. O simbionte se contorceu no corpo de Yoichi e transmitiu uma vaga intenção. Ao sentir isso, Yoichi percebeu que o simbionte havia se instalado ao redor de seus órgãos internos como uma camada protetora. Se fosse o antigo ele, jamais teria permitido que algo assim se aproximasse de suas áreas vitais. Mas agora, mesmo que seus órgãos fossem retalhados, ele poderia se regenerar quase instantaneamente. Seu corpo podia até se transformar em chamas à vontade. Na realidade, era o simbionte que o temia. Se não fosse pela ameaça que ele representava, ele não teria escolhido residir dentro dele. Fique parado por enquanto. Criarei um corpo adequado para você no futuro. Até que eu absorva completamente essas memórias, não deixarei você morrer. Yoichi falou calmamente antes de deixar o simbionte se retrair para dentro de seu corpo. Ele lembrou que simbiontes podiam se reproduzir, e se ele pudesse criá-los artificialmente em armaduras de batalha vivas, seria um avanço incrível. As memórias do diretor de tecnologia já haviam plantado essa ideia em sua mente, embora ele nunca tivesse tido a chance de concretizá-la antes da queda de seu império. Quando Yoichi saiu da dimensão Kamui, o sol já havia nascido. Ao verificar as horas, percebeu que havia passado cerca de 1 hora lá dentro. Temari também estava acordada, tendo tomado banho e arrumado a cama bagunçada. Ao ver Yoichi entrar, ela falou: já arrumei a cama. Estou voltando. Entretanto, antes que ela pudesse terminar a frase, Yoichi deu um passo à frente, segurando seu rosto delicado e abaixando a cabeça. O tempo passou lentamente. Quando o sol da manhã já estava totalmente alto, Temari retornou à casa dos Nara carregando uma sacola de café da manhã e um pouco sem fôlego. Mas assim que entrou, viu Nara Shikadai se preparando para sair. Sentindo-se culpada, perguntou: Shikadai, aonde você está indo? Mãe? Aonde você foi tão cedo? E por que demorou tanto? Shikadai olhou para ela com curiosidade antes de explicar. Papai ainda não voltou, então eu ia comprar comida e levar algo para ele comer. Você já tomou café da manhã? Ainda não, mas já comprei alguns. Desculpe, eu queria muito comer isso hoje, então esperei um pouco mais. Temari forçou um sorriso. Ao ouvir que Shikadai estava pensando se Shikamaru havia comido, sentiu uma profunda culpa. Como esposa de Shikamaru, ela nem sequer o havia considerado. Em vez disso, ela o havia feito de manhã cedo, com outro homem. Desculpe, Shikadai. Leve isso para o seu pai e diga que farei uma refeição farta para ele no almoço, para que ele não se esforce demais. Depois de dizer isso, Temari pensou consigo mesma que era um verdadeiro fracasso como esposa. Essa era a única maneira de tentar se redimir. Tudo bem, entendi. Mas mãe, não se esforce tanto. Você não tem se sentido bem ultimamente.
Shikadai assentiu e pegou o café da manhã das mãos dela. Percebendo que havia 3 porções, perguntou: Hã? Você não pegou nada para você? Ah, é que não tive tempo. Deixa um para mim. Sua voz estava um pouco confusa quando ela rapidamente pegou uma porção e entrou. Encarar Shikadai sempre a fazia se sentir culpada, como se tivesse fracassado completamente como mãe. O que houve com ela hoje? Shikadai coçou a cabeça, confuso, antes de seguir para o escritório do Okage com o café da manhã na mão. Ele pegou uma porção para comer no caminho, para terminar de comer quando chegasse. Enquanto isso, na botica de Yoichi. Depois que Temari foi embora, Yoichi retornou à dimensão Kamui mais uma vez. Agora, ele possuía 2 árvores divinas. A cultivada por Ishiki Otsutsuki estava quase madura. Contanto que ele a alimentasse com Otsutsuki, ela atingiria rapidamente a maturidade plena. O único problema era que o Jubi havia começado a desenvolver seus próprios instintos. Depois de pensar por um momento, Yoichi decidiu que refinaria o Jubi em uma pílula medicinal. Não importa o quanto ele tenha evoluído, sua natureza fundamental como um Jubi não mudaria. Ele nasceu para servir à evolução dos Otsutsuki. Além disso, as memórias que o alquimista obteve incluíam métodos para refinar seres vivos em elixires. Quanto a Ishiki, o clone de Kamui já havia memorizado as coordenadas do outro lado do portal espaço-temporal. Eles poderiam ir atrás dele a qualquer momento. Mas por enquanto, Yoichi decidiu deixá-lo viver um pouco mais, mesmo que fosse apenas para manter a atenção das 5 grandes nações focada nele. Capítulo 395. O mundo Shinobi retornou brevemente à paz. Após 4 dias de tratamento e recuperação em Konoha, os feridos das outras 4 vilas estavam quase totalmente curados e começaram sua jornada de volta para seus respectivos lares. Apesar das 5 grandes nações trabalharem juntas, elas estavam em um impasse. Enfrentavam 2 inimigos e ainda não conseguiam localizar nenhum deles. Kara ainda tinha algumas pistas. Eles haviam identificado seu líder e até descoberto seu quartel-general. Uma batalha havia ocorrido e, embora tivessem perdido para Jigen, pelo menos tinham algumas pistas para seguir. Entretanto, quando se tratava daqueles que empunhavam o Kamui Mangekyou Sharingan e o Tenseigan, as 5 grandes nações estavam completamente perdidas. Não havia nenhuma informação sobre eles, nenhuma maneira de rastreá-los, nenhuma pista de Vitor e nenhum sinal de sua chegada sempre que usavam Kamui. Era impossível prever seus movimentos. Enquanto os clones de Kamui e Tenseigan não se expusessem, as 5 grandes nações não teriam chance de encontrar os 2 avatares de Uchiha Yoichi. Além disso, o clone de Tenseigan havia construído a reputação de um dos comerciantes mais ricos da Terra do Fogo, talvez até de todo o mundo Shinobi. A rápida ascensão da telefone laranja conquistou o mercado em apenas alguns meses. Vamos ficar quietos por enquanto. O clone do Kamui deve continuar monitorando o paradeiro de Otsutsuki Ishiki. O mais importante agora é lidar com os Jubi. Após cuidadosa consideração, Yoichi tomou sua decisão. Quanto mais tempo o Jubi permanecesse em paz, mais ele evoluiria. O projeto da árvore divina artificial podia esperar. Assim que o clone de Otsutsuki estivesse totalmente cultivado, seria a hora de eliminar Jigen e seu Jubi. Vários meses depois. Inojin, este remédio secreto foi algo que descobri por acaso. Ele vai te ajudar a ganhar chakra mais forte, mas você nunca deve confiar nele. Caso contrário, eu não vou te perdoar. Ino o advertiu severamente. Ela não tinha intenção de forçar o crescimento de forma não natural, mas ver Inojin sofrendo por causa de suas próprias escolhas a fez se sentir culpada. Depois de muito pensar, e até mesmo consultar Yoichi diversas vezes, ela finalmente decidiu dar a Inojin uma pílula Jounin. Com o nível de chakra de um Jounin, pelo menos seu desempenho de combate na academia melhoraria significativamente. Ter mais chakra não significava necessariamente um aumento de poder, mas no mínimo, permitiria que ele passasse de ser capaz de lançar apenas 4 ou 5 jutsus para lançar 30 ou mais. Inojin franziu a testa. Mãe, eu realmente preciso fazer isso? Não me importo se minhas notas forem um pouco mais baixas. Prefiro treinar e melhorar com o tempo. Se você não quiser aceitar, não vou te forçar. Mas pense bem. Os boatos não têm sido nada gentis, não é? Ino suspirou. Ela já conseguia imaginar o que se passava na cabeça do filho. Suavizou o tom e disse, Inojin, você não precisa se preocupar comigo e com seu pai. Nós cuidaremos dos nossos problemas. Aconteça o que acontecer, nós 2 te amamos. As palavras dela impediram Inojin de dizer o que pensava. Ele vinha sofrendo com o relacionamento tenso dos pais, e seu desempenho na academia havia despencado como resultado. Ele esperava que mesmo se saindo mal, pudesse de alguma forma reunir seus pais. Mas agora ele percebeu que sua mãe já o havia descoberto. Tem certeza de que posso recusar? Se eu não aceitar, você aceita de volta? Claro. Após uma breve hesitação, Inojin cerrou os punhos e cedeu. Eu pego. Mesmo preocupado com a situação da família, ele não conseguia ignorar a realidade de que estava ficando para trás em relação aos colegas. Se isso pudesse ajudá-lo a se fortalecer, ele não deixaria a oportunidade passar. Então pegue agora. Eu vou cuidar de você para garantir que tudo fique bem. Ino sorriu, tranquilizada. Ela própria possuía conhecimento médico e, mais importante, confiava na pesquisa de Yoichi. Uma pílula estranha. Será que ela realmente faz tanta diferença? Pare de pensar tanto. Você acha que eu te machucaria? A pedido dela, Inojin engoliu a pílula Jounin. No momento em que tocou sua língua, dissolveu-se em um líquido frio que escorreu por sua garganta. Antes que ele pudesse reagir, uma poderosa onda de chakra irrompeu dentro dele. Estrondo. Uma onda de choque rompeu, e seu corpo foi envolvido por uma aura de chakra semelhante a uma chama azul. Alarmada, Ino perguntou imediatamente, Inojin, você está bem? Eu estou bem. Não me sinto mal nem um pouco. Ele examinou as mãos, espantado. Espera aí. Mãe, isso é incrível. Como é que eu tenho tanto chakra? E ele continua aumentando.
A pílula Jounin era uma versão aprimorada da pílula de 6 camadas, contendo pedras de energia naturais altamente refinadas e até mesmo traços do próprio sangue de Yoichi. Também era infundida com diversos ingredientes medicinais raros. O resultado superou até as expectativas de Yoichi. As reservas de chakra de Nojin dispararam mais de 10 vezes, superando até mesmo a percepção de Ino. Além disso, o rápido crescimento de chakra estava fortalecendo permanentemente seu corpo e espírito. Mesmo que a corrente elétrica desaparecesse, ele seria capaz de refinar e regenerar chakra com muito mais eficiência do que antes. Todo seu físico estava passando por um fortalecimento permanente. Depois de 1 ou 2 minutos, a aura ao redor de Nojin finalmente se estabilizou. Mesmo assim, ele ainda se sentia incrivelmente energizado, como se seu corpo se fortalecesse a cada segundo e o chakra fluísse sem esforço, sem precisar ser extraído. Incerta sobre sua condição, Ino o levou ao hospital de Konoha, em busca da ajuda de Sakura. Após 2 horas de exames de sangue e análise celular, a sensação estranha finalmente desapareceu. Sakura, depois de ler os resultados, olhou para Ino com os olhos arregalados. Ino, o que você fez? As células do Inojin estão incrivelmente ativas. Sua taxa de regeneração está muito além do normal, e seus níveis de chakra dispararam. Ele tomou um remédio secreto. Yoichi-san desenvolveu uma pílula Jounin. Ela aumenta permanentemente as reservas de chakra. Ele me deu uma antes, e como Inojin estava com dificuldades nos exames práticos ultimamente. Depois de alguma hesitação, Ino decidiu contar a verdade a Sakura. A expressão de Sakura ficou pensativa. Isso não é ruim. Na verdade, é incrível. O corpo dele está em perfeitas condições, só um pouco saudável demais. Deixe-o treinar normalmente e se alimentar bem, e ele ficará bem. Depois de tranquilizá-los, ela estreitou os olhos e sorriu maliciosamente. Mas me diga, Ino, o que exatamente é essa pílula Jounin? Somos melhores amigas, não somos? Você não esconderia algo assim de mim, né? Ela se inclinou com um sorriso malicioso. Que tipo de remédio é esse? Por que eu nunca ouvi falar antes? E o Yoichi só te deu um? E também, tem alguma coisa acontecendo entre vocês dois, não é? O olhar penetrante de Sakura se fixou em Ino. Ela já desconfiava há algum tempo. Aquele sonho que ela teve parecia real demais. Ino e Yoichi, repetidamente, até na própria cama. Não havia como aquilo ter sido apenas uma coincidência. Canal Escute Áudio Novel, capítulo 396. Você descobriu alguma coisa? Ino, você está agindo de forma estranha. O coração de Ino disparou. A princípio, ela realmente achou que Sakura tinha encontrado algo, mas depois reconsiderou. Ela vinha entrando furtivamente na farmácia de Yoichi tarde da noite, até mesmo evitando as forças de segurança e Ambu. Como Sakura poderia saber? Por que você está falando nisso de repente? No momento só me importo com a situação do Ijin. Sakura riu baixinho e colocou as mãos na cintura. Não interagi muito com aquele farmacêutico Yoichi, mas sei que ele é incrivelmente ganancioso quando se trata de dinheiro. No entanto, quando está com você ele muda. Ele não só deixa você comprar a crédito, como até te deu aquela preciosa pílula Jounin. Ino, somos melhores amigas que compartilham tudo. Você não está escondendo nada de mim, está? Não estou escondendo nada. Ino deu 2 passos para trás nervosamente, seus olhos azuis indo de um lado para o outro, evitando o olhar penetrante de Sakura. É tão óbvio, Ino. Sakura percebeu imediatamente. Após confirmar sua suspeita, suspirou e deu um passo para trás. Bem, contanto que você saiba o que está fazendo. Como sua amiga, eu só espero que você encontre a felicidade. Mas Ino, isso não é por causa do que eu acidentalmente disse à Sarada da última vez, é? Não tem nada a ver com você, Sakura. Sai e eu temos nossos próprios problemas. Além disso, você sabe melhor do que ninguém o quão irritante ele pode ser quando fala. Ino cerrou os punhos ao relembrar memórias do passado. Ela e Sai haviam perdido o amor há muito tempo, e agora seu coração pertencia inteiramente a Yoichi. Haha, eu entendo. Mas provavelmente é por causa do passado dele, né? Não fique remoendo muito isso, Ino. Sakura riu da situação. Quando conheceu Sai, ela realmente queria espancá-lo até a morte. Embora ele tivesse melhorado com o tempo, ainda tinha o hábito de dizer coisas irritantes. Isso provavelmente se devia aos seus primeiros anos na raiz, onde tinha pouca interação com as pessoas. Agora Sakura tinha certeza. Ino e Yoichi estavam definitivamente envolvidos. A única pergunta era, desde quando? Ino, o que exatamente é essa pílula Jounin? Ela deu um impulso enorme ao Inojin, e eu o examinei minuciosamente agora mesmo, não consegui encontrar nenhum efeito colateral. O tom de Sakura ficou mais sério quando ela abordou o assunto principal. Ela era mestre em ninjutsu médico, treinada pela própria Tsunade, e conseguia decifrar quase qualquer veneno do mundo ninja. Ela podia garantir que a transformação de Jin não era um aprimoramento temporário. Suas próprias células estavam ficando mais fortes. Ela até havia coletado 3 amostras de sangue para analisar e a cada vez, as células dele se tornavam cada vez mais potentes. No final, suas células estavam cheias de vitalidade, quase como as células de Hashirama. Não fiz muitas perguntas na época, mas Yoshiko mencionou que a pílula Jounin é um remédio secreto de nível 6. É o elixir mais avançado que ele consegue fazer atualmente. Mesmo se eu o tomasse, aumentaria significativamente meu chakra. Quanto mais forte o usuário, melhores os efeitos. Ino se lembrou das palavras de Yoichi e corou levemente. Na verdade, ela não havia perguntado muitos detalhes naquela época. Ela se distraiu com Yoichi e bem, uma coisa levou a outra, e eles acabaram fazendo aquilo de novo. Depois disso, ela se esqueceu completamente de perguntar. Um remédio secreto tão precioso. Ino, aquele cara definitivamente fez isso só para você, não é?
Sakura não conseguiu evitar uma pontada de inveja. Mesmo agora alguém estava disposto a fazer tanto por Ino. Ela desejava que Sasuke fizesse o mesmo por ela. Ino se sentiu um pouco envergonhada. Ela e Oishi ainda não tinham tornado o relacionamento público, então ela mudou de assunto rapidamente. Vamos parar de falar de mim. Sakura, como estão as coisas em casa? Ouvi dizer que Sasuke-kun está em Konoha há um tempo. Sasuke-kun deixou a vila assim que se recuperou. As coisas não parecem boas. Ele ainda precisa investigar aqueles inimigos. O rosto de Sakura se fechou instantaneamente. Ela queria passar alguns dias tranquilos em casa com Sasuke, mas entendia a situação da vila. Mesmo assim, não poder sentar e jantar com a filha e Sasuke a deixou extremamente decepcionada. Não pense muito nisso, Sakura. Por que não reservamos um tempo para irmos juntos às fontes termais? Ino deu um tapinha no ombro de Sakura, lembrando-se de repente da promessa que fizera a Yoichi. Uma viagem às fontes termais, e ela teria que usar meias brancas o tempo todo. Aquele desgraçado. Ele sempre dava um jeito de envergonhá-la. O rosto de Ino ficou vermelho novamente. Parece ótimo. Um pouco de relaxamento seria bom, mas ultimamente as coisas andam muito agitadas na vila, respondeu Sakura com um sorriso. Então, examinou Ijin cuidadosamente mais uma vez. Após confirmar que não havia nenhuma normalidade, ela finalmente permitiu que Ino e Ijin saíssem. No entanto, depois que Ino saiu, Sakura hesitou por um momento. Ela finalmente decidiu deixar o trabalho de lado e ir para o escritório do Hokage, dentro do espaço Kamui. Após anos de cultivo, o clone Otsutsuki estava finalmente completo. A demora foi tão grande que os genes Otsutsuki eram extremamente difíceis de clonar, exigindo um longo período para se estabilizar. Mesmo após o sucesso, o clone precisava de uma quantidade enorme de chakra, o que significava uma longa incubação adicional em soluções nutritivas. Depois de quase 2 anos, esse único clone de Otsutsuki finalmente foi aperfeiçoado, para ser dado de comer ao 10 Caudas. Assim que Oishi recuperou o clone, ele imediatamente o jogou para o 10 Caudas e afrouxou metade de suas amarras. Coma. Apresse-se e evolua, você ainda tem muitas falhas. Assim que Oishi terminou de falar, seu simbionte emergiu de seu ombro e em seu tom sarcástico de sempre, comentou: se você deixá-lo evoluir ainda mais, sua inteligência pode aumentar ainda mais. Esta criatura, minhas desculpas, minhas mais profundas desculpas. A mão de Oishi instantaneamente se inflamou com as chamas ardentes do Imperador Dourado, forçando o simbionte a recuar. O 10 Caudas, ao receber o clone de Otsutsuki, avançou instintivamente. Seu corpo se transformou para revelar mais de suas características de 10 Caudas, e ele abriu sua enorme bocarra, engolindo o clone inteiro. Crunch, crunch. Algumas mastigações depois, o clone de Otsutsuki foi completamente devorado. Em pouco tempo, o 10 Caudas se libertou das amarras do orbe da busca da verdade, e seu corpo começou a se expandir. Estrondo. O 10 Caudas rapidamente se transformou na árvore divina dentro do espaço Kamui. Suas inúmeras raízes se estendiam para baixo em busca de energia, mas este não era o mundo Shinobi, era o espaço Kamui. Mesmo que se enraizasse no chão, a árvore divina não conseguiria absorver nenhuma energia. Ainda assim, à medida que o 10 Caudas assumia a forma de árvore divina, ele continuava a se transformar, e Oishi podia sentir claramente a energia convergindo no topo da árvore, formando uma fruta de chakra. Funcionou, espera não. O simbionte espiou novamente e exclamou: está evoluindo. Está usando aquela fruta para evoluir. Essa coisa, como é ainda mais? Antes que pudesse terminar, ele instintivamente se retraiu novamente. No momento seguinte, o braço de Oishi foi envolvido por chamas douradas, estendendo-se em uma enorme lâmina dourada com dezenas de metros de comprimento. Simultaneamente, seu clone Tenseigan entrou no modo de Chakra Tenseigan, concentrando orbes da busca da verdade em sua palma para liberar a explosão de reencarnação da roda dourada. Bum! Chamas douradas e luz dourada se chocaram contra a árvore divina. Mesmo com a árvore divina erguendo inúmeros galhos indestrutíveis, ela não conseguiu deter o ataque combinado. Capítulo 397. Uma consciência recém-nascida, mas que ousa resistir. Yoichi segurou a fruta de chakra na mão, balançando a cabeça divertido. Ele já havia percebido o plano do 10 Caudas, pretendia usar a fruta de chakra como núcleo para regenerar um corpo mais perfeito. Após se transformar novamente na árvore divina e produzir outra fruta de chakra, toda a sua energia se concentrou na fruta. Se o 10 Caudas obtivesse sucesso, sua nova forma poderia atingir um nível de poder comparável ao de Jigen. Entretanto, antes que pudesse agir, a árvore divina inteira já havia sido cortada por Yoichi. Além do fruto de chakra, nada restou. Felizmente, toda a energia da árvore divina havia se condensado no fruto. Quanto à carcaça do 10 Caudas, ela não tinha valor para Yoichi. Se eu consumi-lo, ganharei uma arte divina. Mas refiná-lo em uma pílula também funcionará, desde que eu preserve a potência da fruta. Lembrando que ainda tinha outra árvore divina, Yoichi se decidiu. No entanto, refinar tal pílula seria uma tarefa trabalhosa, que não poderia ser concluída em pouco tempo. Antes disso, ele precisava resolver alguns assuntos em Konoha. Ainda não voltou? Sakura chegou à farmácia de Yoichi e encontrou a porta trancada. Com um suspiro, virou-se e seguiu em direção ao hospital de Konoha. 10 dias antes, após ouvir sobre a pílula Jonin de Ino, Sakura informou Naruto. Após discutir o assunto com a equipe, ela imediatamente foi procurar Yoichi. Entretanto, ele já havia partido de Konoha naquela época. Desde então, a cada poucos dias, Sakura parava na farmácia, não apenas para comprar a pílula Jonin, mas porque outras vilas também queriam comprar mais remédios secretos de Yoichi. Durante a batalha na dimensão alternativa, os medicamentos secretos desempenharam um papel crucial.
ajudando os Jonin de elite de várias vilas a derrotar Jigen e resgatar os 5 Kage. A essa altura, todas as aldeias já entendiam perfeitamente os efeitos dos remédios secretos de Yoichi, tesouros que salvavam vidas e não tinham efeitos colaterais. Naturalmente, todos os queriam. E então surgiu a pílula Jonin. Sakura esfregou a testa frustrada. A pílula milagrosa lhe causará uma baita dor de cabeça. Sua mestra, Tsunade, se interessara profundamente em pesquisá-la. No entanto, Sakura não tinha nenhuma para fornecer, o que a obrigava a ir com frequência à farmácia de Yoichi. Os efeitos da pílula Jonin foram realmente notáveis. Yamanaka Inojin experimentou um aumento de chakra que durou 4 dias, e seu corpo inteiro se fortaleceu várias vezes. Apesar da falta de experiência em combate, ele agora podia lutar em pé de igualdade com os instrutores Chunin. Suas notas nos exames práticos dispararam, do último para o primeiro lugar da turma. Esqueça, voltarei na próxima vez. Quando Sakura estava prestes a sair, de repente viu Yoichi caminhando pela rua em direção à farmácia. Extasiada, ela imediatamente se aproximou dele. Yoichi-san, você finalmente voltou. Ah, Sakura? Eu estava fora, resolvendo uns assuntos. Você precisa de alguma coisa? Yoichi falou enquanto caminhava em direção à farmácia, com Sakura seguindo ao seu lado, claramente com a intenção de conversar mais. De volta para dentro, Yoichi casualmente preparou 2 xícaras de chá e colocou uma na frente de Sakura antes de perguntar. Então, o que te traz aqui? É sobre a pílula Jonin. As outras aldeias querem comprar mais. Sakura não se deu ao trabalho de rodeios e foi direto ao ponto. Já tendo lidado com Yoichi antes, sabia como abordar a conversa. O segundo pedido está correto. O primeiro é impossível. Yoichi balançou a cabeça imediatamente. A pílula Jonin é um remédio secreto de nível 6. Eu só refinei uma e a dei para Ino. Os ingredientes necessários são muito raros. Eu nem estava planejando fazer uma segunda. Mas considerando sua eficácia, entendo por que vocês estão tão ansiosos. Dito isso, a pílula Jonin é simplesmente valiosa demais. Mesmo se eu tivesse uma segunda, você não teria dinheiro para comprá-la, então não adianta perguntar. Embora tivesse uma segunda pílula Jonin, ele não tinha intenção de vendê-la para Konoha. Era melhor guardá-la para seus próprios filhos. Konoha não tinha nada que valesse a pena trocar por ela, exceto talvez suas melhores mulheres. Sakura forçou um sorriso diante da recusa direta de Yoichi, mas interiormente não conseguiu evitar pensar. Por que ele havia dado tão casualmente uma pílula tão preciosa para Ino? Aqueles 2. Quanto ao primeiro pedido, quanto eles querem? Konoha vai comprar mais desta vez? Konoha não por enquanto. Principalmente as outras vilas. Sakura entregou a Yoichi uma lista preparada. Konoha ainda não havia quitado sua dívida anterior e os fundos da vila estavam escassos. Eles teriam que esperar até que Naruto negociasse com o daimyo antes de fazer outra compra. Entendido. Volte em 2 dias para buscá-los. Yoichi-san, você vai embora amanhã de novo? Mais ou menos. Tenho uma sessão de fotos amanhã. Yoichi balançou a cabeça. Tirei uma licença de 10 dias e a equipe de produção está me pressionando para voltar. Ao ouvir isso, Sakura entendeu imediatamente. Com um sorriso disse, quase esqueci que você é uma grande estrela agora. O programa que você e Hinata filmaram é muito popular, até minha filha começou a assistir. Sua filha? Se tiver tempo, assista também, Sakura. Me dá um feedback sobre minha atuação. Depois de conversar um pouco, Yoichi se despediu de Sakura. Esta viagem tinha sido bastante proveitosa para ele. O fruto do chakra não havia sido destruído durante seu processo de refinamento. Consumi-lo não só lhe concedeu uma nova arte divina, como também aumentou significativamente sua força vital. Era como comer centenas, se não milhares, de pílulas Jonin. Depois de passar 7 dias refinando a pílula de chakra e consumindo-a, Yoichi passou mais 3 dias se adaptando ao seu novo poder. Foi por isso que ele esteve ausente por 10 dias. Quanto à arte divina que ele obteve era incrivelmente poderosa. Conversão. Isso lhe permitia transformar objetos inanimados em outros materiais. Além disso, podia criar um domínio semelhante ao de Yumi Numa, onde, enquanto tivesse chakra, era quase invencível. O fogo podia se transformar em água corrente, o relâmpago em uma brisa suave. Até mesmo a arma de um inimigo podia se transformar instantaneamente em areia. Esta era a arte divina que ele havia obtido. O fruto de chakra do Otsutsuki realmente tem um impacto imenso na evolução da vida. Se eu pudesse consumir 10 deles, até onde eu evoluiria? E se fossem 100? Yoichi ponderou, o pensamento se tornando cada vez mais tentador. No entanto, ele rapidamente balançou a cabeça. Até mesmo obter 2 frutos de chakra já era incrivelmente difícil. Embora agora possuísse a habilidade de atravessar o universo, ele não tinha interesse em embarcar em tal jornada. Ele não podia abandonar sua família e ainda tinha muito que aproveitar na vida. Na pior das hipóteses, sempre havia a opção de explorar dimensões paralelas. Buscar outros planetas com vida no universo era o último recurso. Capítulo 398. Suspiro. O que exatamente eles estão filmando aí? Não faço ideia. O diretor nunca nos deixa entrar. Mas depois de todas essas cenas, Hinata-san não deveria mais ser tímida, certo? Difícil dizer. Basta olhar para a personalidade típica da Hinata-san, dá para perceber. Ela é tão gentil e linda, dá vontade de protegê-la. Do lado de fora da casa de filmagem, os membros da equipe se reuniram distraidamente, conversando sobre as filmagens em andamento. A conversa logo se voltou para a beleza de Hinata. Com maquiadores de primeira linha realçando seus traços já deslumbrantes, a pele clara e imaculada de Hinata e seu sorriso gentil a tornaram adorada por todos no set.
Se ela ainda estivesse solteira, alguém certamente teria coragem de conquistá-la. Do que vocês estão falando? Não fiquem fofocando assim da Hinata-san. De repente, o diretor Wada apareceu atrás dos dois membros da tripulação fofoqueiros, assustando-os. Seu severo aviso causou-lhes um arrepio na espinha, e eles apressadamente prometeram não falar descuidadamente novamente, escapando por pouco da punição. Em seguida, o diretor Wada deu mais uma rodada de instruções à equipe, garantindo sua disciplina. Todos concordaram rapidamente com a cabeça. O salário para trabalhar naquele set era excelente, e ninguém queria ser expulso por ser desleixado. Enquanto todos esperavam do lado de fora, o momento crucial da filmagem acontecia lá dentro, Yoichi e Hinata já estavam lá dentro há mais de 1 hora. Excelente, excelente. Foi perfeito, vocês dois. Sob o controle de Yoichi, o diretor Wada sorriu satisfeito ao se dirigir a Hinata. Você trabalhou duro, Hinata-san. Você parece um pouco pálida. Está exausta? Vamos encerrar por hoje. Vá para casa e descanse um pouco. Sim, diretor Wada. Minha família também precisa de mim de volta, então vou embora agora. Hinata, com as bochechas coradas, rapidamente ajustou suas roupas antes de ir em direção à saída. Ah, certo. A próxima sessão de fotos é daqui a meio mês. Vou pedir para alguém te avisar quando chegar a hora, Hinata-san. Eu entendo. Com isso, Hinata baixou a cabeça e saiu apressada, com medo de desmaiar de vergonha se demorasse mais. Capítulo 399. Hinata-san, este é o seu pagamento e bônus pela última filmagem. Por favor, guarde em segurança. O diretor Wada colocou um cheque na mesa e o empurrou para ela, sorrindo enquanto continuava. Foi mais uma filmagem perfeita. O sucesso desta vez é ainda maior que o da primeira. As emissoras de TV e os repórteres estão me ligando sem parar, todos ansiosos para entrevistá-la, Hinata-san. Hinata é realmente tão popular agora? Naruto, que estava descansando em casa hoje, pareceu surpreso ao ouvir isso. Como o diretor Wada havia chegado, ele decidiu se juntar à recepção do convidado. Claro! Aliás, as cartas dos fãs endereçadas a Hinata-san se tornaram um grande problema para nós. São cartas demais. Já enchemos 4 caixas grandes, e eu nem trouxe todas hoje. O diretor Wada riu baixinho, mas antes que pudesse continuar, Boruto de repente se inclinou para Hinata, esticando o pescoço com curiosidade para ver. Mãe, quanto é o seu pagamento desta vez? 50 milhões de ryu. O quê? Boruto, o que você acabou de dizer? 50 milhões de ryu. Naruto, ouvindo as palavras do filho, apressou-se em ir verificar. Observou o cheque nas mãos de Hinata, contou os zeros 2 vezes e confirmou o valor exorbitante. Não conseguia acreditar. Diretor Wada, por que tanto? 27 milhões de ryu são para o cachê de atuação, e os 23 milhões restantes são um bônus. O motivo é tão alto. O programa rendeu uma fortuna. Os investidores recompensaram toda a equipe com um pagamento extra. O diretor Wada não conseguiu esconder a alegria enquanto ria. Até eu ganhei bem, digamos que não seria apropriado revelar mais. Mas posso lhe dizer uma coisa, Sr. Okage, Hinata-san nem é a mais bem paga. Os olhos de Boruto brilharam com os sinais de Ryu, e seus pensamentos instantaneamente se encheram de jogos de cartas ninja. Ele imediatamente se agarrou ao braço de Hinata e implorou, mãe, me dá uma mesada. Tenho melhorado minhas notas ultimamente. Naruto, agora irritado, retrucou. Ei, Boruto, eu não te dei uma mesada há alguns dias? Por que você está pedindo mais? Vocês dois fiquem quietos. A voz calma, porém firme, de Hinata provocou um arrepio na espinha de pai e filho. Assim que se acalmaram, ela se virou para o diretor Wada e com um sorriso de desculpas, disse, desculpe pela comoção, diretor Wada. Não é nada, respondeu Wada. Além de dar esta boa notícia, também estou aqui para outro assunto, a produção da sequência. Como sabemos o quão exaustivo isso tem sido para você e Hinata-san, as filmagens só começarão no ano que vem. Uma sequência. Desculpe, diretor Wada, mas acho que não quero continuar filmando. Hinata hesitou por um momento antes de finalmente expressar sua recusa. Não era a exaustão que ela temia, era ela mesma. Ela temia que se continuasse, acabaria traindo a família. Oh, que? Por quê? O diretor Wada pareceu completamente chocado. Hinata-san, nosso programa agora é o sucesso número 1 em todo o mundo ninja. Não, além disso, não seria o mesmo sem você. Se você desistir de repente, perderemos metade do nosso público. Mas, sem mencionar Hinata-san, que sua base de fãs cresceu tremendamente. Até aqui em Konoha você deve ter notado. Se você parar de atuar de repente, alguns fãs podem presumir que a equipe de produção a forçou a sair. Se pelo menos alguns deles se tornarem radicais, a reação pode cair sobre nós. O diretor Wada engoliu em seco, nervoso, e fez uma expressão de medo. Então, devo fazer um anúncio público para explicar? Hinata entendia a preocupação dele. Ela já havia passado pelos problemas de ser uma celebridade em Konoha. Sempre que saía para lugares lotados, precisava usar o jutsu da transformação. Caso contrário, seria invadida por fãs pedindo autógrafos e fotos. Até mesmo a Nabi, que se parecia um pouco com ela, foi confundida com ela e frequentemente pedia assinaturas na aldeia. A melhor maneira seria falar com seus fãs ao vivo na televisão. Mas mesmo assim, alguns ainda podem vir te procurar. O mais importante é que esta é uma trilogia, só resta um filme. Se você sair de repente agora, não tenho ideia de quem poderia te substituir em tão pouco tempo. Dito isso, o diretor Wada de repente entrou em completa reverência, curvando a cabeça em direção ao chão enquanto implorava. Por favor, Hinata-san, este é o último filme. Se você realmente quer se aposentar, pelo menos termine o último. Até missões ninjas precisam ser concluídas, não é? O rosto de Hinata demonstrava hesitação. Mas, Naruto interveio. Diretor Wada, deixe Hinata pensar sobre isso. Não a pressione. Tudo bem, mas eu realmente espero que Hinata-san reconsidere. Afinal, esta é a última.
Com um suspiro pesado, o diretor Wada aceitou relutantemente as palavras de Naruto. Após um último apelo a Hinata, ele se levantou e se despediu. Assim que ele saiu, Naruto se virou para Hinata. Hinata, a decisão é sua. Mesmo que você não atue mais, está tudo bem. Se estiver cansada, é só dar um tempo. Mas mãe, as filmagens são só no ano que vem. Ainda falta muito. Se você estiver cansada, terá bastante tempo para descansar, certo? Boruto não queria que Hinata desistisse, não só porque gostava de ter uma mãe celebridade, mas porque quando ela estava ocupada filmando, ele tinha muito mais liberdade, sem ninguém de olho nele. Ei, Boruto, eu vou pensar um pouco mais sobre isso. Hinata interrompeu antes que pai e filho pudessem começar a discutir. Ela se levantou com uma expressão um pouco perturbada e caminhou em direção ao quarto. Ela estava profundamente em conflito. Temia as consequências de desistir, mas também temia o que poderia acontecer se continuasse. Toda vez que ela via Yoichi, seu corpo reagia, um calor inexplicável aumentava dentro dela, fazendo-a sentir como se não fosse mais ela mesma. Se continuasse, ela temia perder o controle novamente. Se ela se perdesse completamente, as coisas seriam desastrosas. Capítulo 400. Tarde da noite, as luzes de muitos quartos do hospital de Konoha ainda estavam acesas. Em uma enfermaria no último andar, Temari tinha acabado de apagar as luzes, preparando-se para descansar, quando ouviu uma batida suave na porta. A pessoa que bateu teve o cuidado de não perturbá-la nem ao bebê. Se ela já tivesse adormecido, talvez nem tivesse ouvido. Mas como ela ainda estava acordada, ela gritou, entre. Shikamaru abriu a porta e correu para dentro. Assim que entrou, desculpou-se. Desculpe, Temari. Acabei de resolver algumas coisas. Tenho recebido muitos pedidos de missão ultimamente. Você está bem? Precisa que eu faça alguma coisa? Shi, fale baixo. O bebê acabou de dormir. Não acorde. Temari gesticulou suavemente falando em voz baixa. Ela tinha acabado de colocar o bebê para dormir. Então, perguntou em voz baixa. Por que você está aqui? Está tudo bem. Você deveria estar verificando o Shikadai. Shikadai está bem. Ele já cresceu bastante. Eu só queria vir ver você e o bebê. A propósito, você já decidiu o nome da nossa filha? Shikamaru esfregou as mãos, visivelmente animado. Era a primeira vez que via a filha. 2 dias antes, quando Temari entrou em trabalho de parto, Sasuke notou vestígios dos movimentos de Kara, e Naruto foi ajudá-la. Sem ninguém disponível, Shikamaru foi forçado a ficar no escritório do Hokage para resolver tudo. Ele nem sequer estava presente quando Temari entrou na sala de parto. Agora finalmente podia visitá-la. Ainda não. Decidirei nos próximos dias. Você quer que eu? Não. A voz de Temari imediatamente se tornou firme. Combinamos de antemão que eu escolheria o nome da nossa filha. Tudo bem, tudo bem. Não vou interferir. Percebendo que não havia espaço para discussão, Shikamaru abandonou o assunto. Virou-se para olhar a filha e a achou cada vez mais adorável. Embora quisesse abraçá-la, tinha medo de acordá-la, então simplesmente ficou ao lado da cama, observando-a. Depois de algum tempo, ele relutantemente decidiu ir embora. Por mais que quisesse ficar e cuidar de Temari, ela estava certa. Não havia muito que ele pudesse fazer ali. No mínimo, sua presença poderia perturbá-la. Então, depois de dar outra olhada na filha, ele saiu do hospital. Assim que Shikamaru saiu, Temari apagou as luzes e deitou-se. No entanto, antes que pudesse adormecer, sentiu de repente uma presença ao lado da cama. Abrindo os olhos, ela viu Yoichi parado ali. Seu rosto imediatamente corou e sua voz tremeu levemente. Vê, você está aqui. Sob seu controle há mais de meio ano, Temari não pôde deixar de sentir um calor percorrer seu corpo no momento em que o viu. Embora tivesse dificuldade para dizer mestre em circunstâncias normais, uma vez na cama, não teve tais reservas. Estou aqui para ver minha filha. Afinal, ela carrega meu sangue. Você não deixou Shikamaru te tocar, deixou? Yoichi pegou o bebê no colo enquanto falava. Embora o movimento a tenha acordado, a menina não chorou. Em vez disso, como se o reconhecesse, estendeu suas mãozinhas, tentando tocar seu rosto. Mesmo antes de ela nascer, Yoichi usava frequentemente sua energia vital para aprimorar sua constituição. Dada sua linhagem, aos 5 ou 6 anos, ela poderia manifestar plenamente o potencial que possuía. Será que ela despertaria o Mangekyou Sharingan? O poder da liberação de madeira? Ou talvez o Byakugan? Ou, considerando sua herança genética, ela desenvolveria habilidades semelhantes às de Godzilla. Todas as possibilidades estavam sobre a mesa. Não, eu não deixei Shikamaru segurá-la. Temari sentia uma culpa imensa em relação a Shikamaru, mas não conseguia mais resistir a Yoichi. Quando ele pediu, seu instinto foi obedecer, mesmo que isso significasse trair Shikamaru. Ótimo. Ele deveria se considerar sortudo só por poder ver minha filha. Quanto ao nome dela, vamos chamá-la de Ayako. Yoichi pensou por um momento antes de decidir. Ele não era muito bom em dar nomes às coisas, mas isso lhe parecia bom. Nara Ayako. Espera, não, eu não queria que ela tivesse o sobrenome Nara. É que, ainda estamos na casa do Shikamaru. Temari entrou em pânico quando percebeu o que tinha acabado de dizer, explicando-se rapidamente após notar o olhar de Yoichi sobre ela. Vou falar com Shikamaru sobre isso. O nome de Ayako seguirá as tradições do País do Vento. Ela não terá o sobrenome Nara. É mais ou menos isso, senhora Temari. Se tivesse feito isso antes, eu não a teria recompensado. Yoichi sorriu ironicamente enquanto passava os dedos pelo rosto delicado de Temari. Nos últimos 6 meses, graças à sua energia vital, a pele dela havia se tornado ainda mais radiante. Mesmo logo após o parto, seu corpo e sua pele se recuperaram rapidamente. Sakura ficou atonita. Depois de dar à luz sarada, ela ficou fraca por semanas. No entanto, Temari parecia ficar ainda mais bonita. Eu entendo. Corando, Temari estendeu a mão para desabotoar as calças de Yoichi, mas antes que ela pudesse tocá-lo, ele gentilmente empurrou suas mãos. Hoje não.
Espere até você ter alta. Continuaremos na mesma rotina de antes. Não que Yoichi a estivesse rejeitando. Na verdade, seus desejos estavam cada vez mais intensos. Se começassem algo ali, ela não se contentaria com simples movimentos, e o ambiente hospitalar não era ideal para as atividades deles. Depois de brincar um pouco mais com a filha, Yoichi percebeu que ela estava ficando sonolenta novamente. Ele a colocou cuidadosamente de volta no berço antes de se virar para Temari. Estou indo. Descanse um pouco. Tudo bem. Devo ir à sua farmácia na próxima quarta-feira? Sim. Com isso, Yoichi saiu do quarto de hospital de Temari. Era agora o 80º ano do calendário de Konoha. Boruto, Sarada, Shikadai e Nojin eram agora alunos do 3º ano da academia. Yoichi havia conquistado recompensas significativas neste mundo. Desde que roubara as 10 caudas de Kara, a organização havia ficado em completo silêncio. Entretanto, seu clone Kamui rastreou o paradeiro deles e plantou nanorastreadores feitos com o assistente de fabricação do pioneiro, permitindo que ele monitorasse todos os seus movimentos. À primeira vista, Kara parecia inativa, mas na realidade, Jigen estava se concentrando em cultivar novos recipientes enquanto Amado estava criando mais clones como Depa para fortalecer suas forças. Perder o 10 caudas não havia destruído as ambições de Jigen. Embora estivesse furioso, seu objetivo principal sempre foi seu receptáculo. Se seu plano de reencarnação desse certo, Otsutsuki Ishiki obteria um novo corpo, um ainda mais forte do que o anterior. Assim, Kara estava atualmente em um período de preparação silenciosa. Clones guerreiros modificados com habilidades divinas. Era nisso que Kara estava trabalhando. Yoichi não tinha pressa em atacar. Ele aguardava informações sobre Otsutsuki Shibai. O cadáver do chamado deus Otsutsuki estava nas mãos de Jigen, e até mesmo Amado só tinha permissão para estudá-lo sob supervisão rigorosa. Yoichi tinha planos diferentes. Ele pretendia alimentar a árvore divina com os restos mortais de Shibai e ver que tipo de fruto de chakra ela produziria. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.